Inclusive, eu gostaria de saber de vocês, lembrando um pouquinho lá da escola, né? Se vocês lembram, qual a diferença dessas duas, né? Vocês sabem qual a diferença básica de uma célula eucarionte para uma célula procarionte? Alguém lembra? Uma tem núcleo e a outra não? Isso. Uma tem núcleo e a outra não. Agora, qual que tem núcleo e qual que não tem? A eucarionte não tem núcleo e a procarionte tem? Não, é ao contrário. A eucarionte, né? Eucarionte tem núcleo e a procarionte não tem um núcleo, tá? O material fica todo disperso o citoplasma da célula fica todo disperso dentro da membrana, tá? O ser humano é um animal eucarionte ou ele é procarionte? Eucarionte. Eucarionte? Todos concordam com o Kelvin? Beleza, é isso aí, galera. Vamos iniciar então. Aqui a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né? A unidade e a diversidade dos organismos se tornam aparentes mesmo em nível celular. Os menores organismos consistem em células isoladas e são microscópicas, né? Pessoal, o fundamento de a gente estudar bioquímica, né, é justamente a gente conhecer um pouco, né, da área micro, né? A gente sai da área macro, daquilo que o olho nu consegue ver, e a gente vai para o micro, tá? Algo minúsculo que somente com a ajuda de microscópio, tá? Os organismos multicelulares, né, que tem muitas células, né, maiores, muitos tipos celulares diferentes, geralmente derivados de células mesenquimais, os quais variam em tamanho, forma e função especializada. Alguém lembra o significado de células mesenquimais? Sem dar o Google, só lembrando de cabecinha? Não lembra? Tá. Células mesenquimais é o mesmo que falar de células-tronco, tá? É a mesma coisa. Ou seja, uma célula mesenquimal, ela vai dar origem a todas as outras células do nosso corpo, tá? Células de todos os tipos compartilham algumas características estruturais, né, comuns. A membrana plasmática define o contorno da célula, impede o extravasamento do citoplasma, separando seu conteúdo do ambiente, né? Como a gente já conversou nas outras aulas, né? A membrana ela tem várias funções, né? Uma delas é justamente conseguir segurar todo o material, né? Todo o material genético envolto ali da célula, né? Ele consegue manter preso, tá, esse material, além dela fazer toda a entrada, saída de substâncias, aquilo que a célula precisa, ela tem essa capacidade, né? As moléculas atravessam a barreira, né, da membrana. Tá? A membrana é uma barreira para passagem livre de íons inorgânicos, né? E para a maioria de outros compostos carregados ou polares. Polares, né? Alguém sabe o que é polar? Né? Eu sei que aí no Rio Grande do Sul tem uma cerveja muito boa, né? Que é a Polar, né? Todo mundo fala tal da Polar. E o que seria polares? Polares, que tem o quê? Polos? É isso? Quando tem polos, o que ela tem? Um lado positivo e um lado... É isso aí, né? Eu já estou lendo, já estou conseguindo ler os lábios da Ju. Isso aí, Ju. Perfeito.
À medida que a célula cresce, novas moléculas de proteínas e lipídios, né, são inseridas na membrana plasmática, né? As proteínas integrais ou transmembrana, né, são as responsáveis pelo reconhecimento e transporte de substâncias através da membrana, e receptores para hormônios e também enzimas, tá? Então, para vocês verem o quanto, né, a membrana ela tem importância na célula. Existem especializações de membranas plasmáticas, que envolvem cílios, estereocílios, microvilosidades e flagelos. Né? Nosso intestino ele é rico em microvilosidades, né? Os flagelos, a gente pode citar aqui o espermatozoide, né? Ele tem um flagelo. Nós podemos citar aqui também a giardia, né? Enfim, outros parasitas aí que tem flagelo. Cílios, né? Nós temos cílios na nossa garganta, né? Um dos exemplos que expelem partículas que são expelidas através da nossa garganta, tá? São exemplos de cílios. Vamos lá. Ô, prof. Opa! Essa era a minha dúvida. Assim, como seria... Eu até não consegui, eu passei a tarde toda estudando, mas eu consegui buscar uma foto que pudesse me mostrar, assim, como seria isso? Porque a gente pensa em cílios... Pensa nos olhos? É. Que não deixa... Que também é um cílios, né? Sim. E qual é a função dos cílios qual é a função dos cílios dos teus olhos? Proteger a entrada de algo no olho. Justamente, né? É a mesma coisa que os cílios na garganta, né? Um fumante, né? Ele vai, aos poucos, ele vai perdendo esses cílios. Eles vão se destruindo, né? Com o passar dos anos. E as partículas, elas vão entrando. E aquela voz rouca vai aumentando cada vez mais. Né? Isso são consequências também da ausência de os cílios, tá? Células eucariontes possuem um núcleo delimitado por um envoltório nuclear, enquanto nas células procariontes o material genético encontra-se disperso no citoplasma, diferentemente das células eucariontes, né? Que é todo o material fica tudo dentro do citoplasma, né? Ele não fica solto, né? Toda a maquinaria da célula fica ali dentro, né? E já nas células procariontes é tudo largado. O citoplasma é composto por uma solução aquosa, né? O citosol. É uma grande variedade de partículas em suspensão com funções específicas, tá? O citosol ele tem função específica na célula, tá? Além de ele tem toda a maquinaria, né? O citoplasma também possui um citoesqueleto. Citoesqueleto, né? Alguém saberia me dizer o que seria um citoesqueleto de uma célula, pessoal? O que seria um citoesqueleto? O que ele faz? O que é um... Vamos dividir a palavra. Cito. O que vem na cabeça de vocês? Cito. Citologia. Estudo do quê? Citoesqueleto. Vou facilitar para vocês. Seria a estrutura da célula? Que dá estrutura a ela? Justamente, seria a estrutura, Bruna, da célula, tá? O citoesqueleto, além de estrutura, ele tem outras funções, né? Vocês vão ver que ele tem microtúbulos, né? Que facilita a passagem de íons e substâncias para dentro da célula, tá? Ele tem algumas especializações, tá? Importantes. Além disso, ele traz uma estrutura para a célula. Tente imaginar uma célula sem uma estrutura, uma hemácia sem uma estrutura. Nós temos milhões de hemácias circulantes no nosso sangue, tá? Imagine vocês que elas caminham numa certa velocidade. O sangue está fluindo e elas estão caminhando nas veias, nas artérias,
E nessa caminhada, o que pode acontecer? Se elas não tiverem uma estrutura rígida, forte, né, o que pode acontecer na opinião de vocês? Elas ficam se batendo uma na outra. Elas estão caminhando na corrente sanguínea e essas hemácias, né, constantemente, elas estão se batendo. Se elas não tiverem uma estrutura rígida e forte, essas hemácias vão acabar se rompendo, né? Elas não vão concluir a vida útil que uma hemácia tem, que é em média de 3 a 4 meses de vida uma hemácia. Tá? Então, o citoesqueleto, além de trazer funções importantes como transporte de íons e algumas moléculas importantes para o metabolismo da célula, ele traz também estrutura, tá? Estrutura para a célula. Lembrem, citoesqueleto, estrutura, né, das células, tá certo? O citoplasma também possui o citoesqueleto, né, que dá forma para a célula e está relacionado com as funções que esta célula desempenha no organismo. O citoesqueleto é constituído por filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. Actina, miosina, alguém lembra? O que faz actina, miosina? A Mayara lembra, ela está balançando a cabeça, ela sabe, né, Mayara? Contração, pessoal. Contração, tá? Os filamentos de actina, como o próprio nome lembra, é formado pela união de várias proteínas contráteis, né? A actina encontra-se geralmente revestido e a periferia, ela reveste a periferia das células, tá? A actina. Esse revestimento, tá? Os filamentos intermediários possuem uma constituição proteica mais variada, pois estão presentes em células de diferentes tipos, tá? Já os microtúbulos são constituídos pelas proteínas, pela proteína tubulina, né? E criam uma rede de trilhos sobre os quais vesículas e organelas celulares, né, podem se locomover. Os microtúbulos também são responsáveis, pessoal, por organizar as organelas dentro da célula. Ou seja, ele tem várias, né, ele contém várias importâncias para a célula. Além de dar estrutura, enfim. Tá? Vamos lá. Uma importante observação quando falamos de citoesqueleto é a formação do citoesqueleto nas hemácias. Aqui vem o que eu falei. As hemácias, né, ou eritrócitos, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Hemácia e eritrócito, mesma coisa. É a mesma coisa que leucócito e piócito. É a mesma coisa, tá? É só para confundir a gente, mas é tudo igual. São células que necessitam de muita flexibilidade, as hemácias. Como eu falei para vocês, elas estão em constante movimento, elas precisam ser flexíveis. Elas estão se batendo, elas têm que ser flexíveis para não ocorrer o extravasamento. Se ocorrer o extravasamento de hemoglobina, ocorre o que na célula? Né? Uma hemólise. Ocorre uma hemólise devido à retirada da hemoglobina das hemácias. Portanto, elas têm que ter uma estrutura rígida, consistente, para suportar, né, esse impacto. Os citoesqueletos das hemácias apresentam 3 proteínas importantes. Gravem o nome: aducina, anquirina e espectrina. Fica aí a dica aí, ó, para ter alguma gestante aí na sala? Alguma gestante? Não? Já pensou botar o nome Aducina? Ô, Aducina, vem aqui. Anquirina. Já pensou, pessoal? Espectrina. Coisa linda, né? Dá até para botar o nome no filho. Né? Coisa maravilhosa. Né? A proteína, as proteínas, cara. As proteínas das hemácias são coisa fina. Vamos lá. O núcleo tem como função comandar e controlar todas as atividades da célula. Então, o núcleo seria, né, o nosso cérebro. Ele controla, né, a atividade das nossas células. Tá? Em bactérias, em árqueas,
nucleoide, tem dificuldade de falar algumas palavras, pessoal. Não é separado do citoplasma por uma membrana. O núcleo, nos eucariotos, né, é confinado dentro de uma dupla membrana ou envolto nuclear. Ou seja, o núcleo ele está muito bem protegido. Tá? Ele tem que estar muito bem protegido. Imagine vocês, se entrar qualquer corpo estranho dentro do nosso núcleo, pode ocorrer um vírus ou algo estranho, ocorrer uma transcrição de proteínas de uma forma errada, né? Pode perder as características dessa célula e pode gerar muitas vezes um tumor, algo do tipo. Tá? Então, o núcleo ele tem que estar muito bem protegido. Né? Por isso ele tem essa dupla membrana para envolver o núcleo. O núcleo é composto por estruturas muito importantes, né? Como membrana nuclear interna e externa, espaço perinuclear, poros nucleares, lâmina nuclear, nucleoplasma, cromatina e nucleolo. Olha a composição, a estrutura, né, do nosso núcleo. Tá? Como eu falei antes para vocês, ele é composto por uma membrana interna, uma membrana externa, um espaço perinuclear, tá? Então ele tem, além delas, tem um espaço entre elas, né? Tudo isso é para dificultar a entrada de corpo estranho, né? Ali no nosso núcleo. Ele tem que estar muito bem protegido, tá? Porque o que o núcleo, o que tem dentro do núcleo, pessoal? O que ele carrega dentro do núcleo? Material genético. Informações, material genético está ali dentro. Então, pensem em vocês, material genético tem que estar muito bem protegido, certo? Então, o núcleo ele tem essa característica, né, de estar mandando para frente as nossas heranças, enfim. Então, ele tem que estar muito bem, né, guardado, tá? Vamos lá. O envoltório nuclear, por exemplo, é responsável pela separação do conteúdo nuclear do citoplasma. Tá? Também verificamos na membrana ou envoltório nuclear a presença de poros nucleares, que são interrupções do envoltório nuclear, que permite a troca de citoplasma-nucleoplasma. Tá? Ocorre essa troca, né? Através desse envoltório, né? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês também uma imagem, tá? Alguém já viu alguma imagem de hemácias? Alguém de vocês já teve o prazer, o privilégio de ver? Isso eu vejo todo dia, tá, pessoal? Isso são imagens, né? Aqui nós temos... Onde tá? Estão vendo a setinha do meu mouse aqui? Tá. Aqui nós temos glóbulos vermelhos normais, né? Vocês conseguem estar vendo aqui, né? E aqui ao lado nós temos uma doença, né? É uma anemia causada por uma talassemia, tá? O que é uma talassemia? Alguém já ouviu falar nessa doença hematológica? Não? Pessoal, talassemia nada mais é que uma mistura genética, né? De italianos, né? Europeus, na verdade, mas é mais um povo italiano, né? Com a nossa origem. Essa mistura, né? Pode ocorrer nessa doença chamada talassemia. O que essa doença ela traz? Ela tem um aumento exacerbado de produção de eritrócitos. As nossas hemácias, elas estão sempre, a nossa medula está sempre produzindo novas hemácias. Por quê? Se vocês observarem essas hemácias, né, elas têm estruturas um pouco diferentes de uma estrutura da hemácia, né? Tá faltando alguma coisa ali e ela não consegue se estabilizar muito bem. Essa hemácia, a vida dela com certeza vai ser menor, vai ser mais curta, tá? Aí a medula está sempre em constante produção dessas hemácias, tá? Tá certo, pessoal?
Aqui a gente consegue ver uma hemácia, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem, ela é redondinha, depois tem uma parte que é branca e depois tem um furinho no meio, uma bolinha no meio, estão vendo? Essas hemácias doentes aqui, ó. Isso aqui são células, a gente classifica como células em alvo. Dá para vocês verem que parece um alvo mesmo, né? Tá? São células em alvo. E vocês conseguem ver que algumas delas são bem branquinhas, bem clarinhas, bem transparentes. Elas perderam toda a hemoglobina, tá? Não tem mais hemoglobina. Uma pergunta clássica de prova. Uma hemácia madura contém núcleo? O que vocês acham? Não tem, povo. Uma hemácia normal, né, já madura, não tem núcleo, tá? Ela perdeu o seu núcleo. Por que ela perdeu o seu núcleo, pessoal? Para dar espaço, né? Vamos fazer uma outra pergunta. Qual é a finalidade de uma hemácia? Transportar o quê? Oxigênio? É isso aí, oxigênio. Né, Ju? Oxigênio. E se ela tem que transportar oxigênio, né? Se ela tivesse o núcleo ali agarrado, como é que ela ia levar? Nas costas? Não, não ia levar, não ia ter espaço. Então, o núcleo é tirado, né? E ela vai ali dentro, ali carregadinha ali dentro, tá? E é ali que acontece, né? Ela leva, transporta o oxigênio. Tá certo, povo? Vamos lá. Tocar a bagaça para frente. A maioria das células é microscópica, tá? Invisível a olho nu. As células dos animais e das plantas têm um diâmetro geralmente de 5 a 6 micrômetros, né? E muitos micro-organismos unicelulares têm comprimento de 1 a 2 micrômetros. São muito pequenos, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, do nosso intestino, né, com as suas microvilosidades, né? O nosso alimento ele entra ali, né? E ali acontece a magia, tá, pessoal? Essa quebra, né? A quebra dos nutrientes, a absorção, né? E assim por diante. Nosso bolo fecal vai caminhando ali, vai entrando nessas microvilosidades e tudo acontece, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês imagem de neurônios, né? Para vocês conseguirem ver a diversidade de células que nós temos no corpo, tá? São células diferentes, cada uma com a sua especialização diferente, né? O neurônio, ele não circula da mesma forma que as hemácias, né? O neurônio, como é que ele leva informação? Alguém sabe? Como é que um neurônio conversa com o outro? Isso mesmo, Ju, por movimentos saltatórios, né? Um vai encostando no outro e vai passando informação. E vai saltando, né? Pela bainha de mielina, né? A bainha de mielina vai levando as informações, né? E quando a gente faz aquela suplementação com aquela B12, aquela vitamina, né? Vocês conhecem, já fizeram alguma vez alguma suplementação com a B12? A B12 justamente faz isso, pessoal. Ela ajuda, né, na manutenção dessa bainha de mielina, tá? Ela ajuda na manutenção. Por isso que ela ajuda a melhorar a memória, né? Por isso que ela ajuda nas dores musculares, na coluna, tá certo? Só uma dica para vocês aí. E ali acaba com tudo. Verdade. Vamos tocar nossa bagaça.
Vamos lá. Estudos bioquímicos cuidadosos de apenas alguns tipos de células, né, devem ser princípios gerais aplicáveis a todas as células e organismos. Tá? Estudos cuidadosos. Algumas células primitivas evoluíram, né, gradativamente na capacidade de fixar O2 e utilizar a energia radiante do Sol, né, para a produção de próprias moléculas nutritivas. Antes ou durante a evolução dos seres unicelulares para os organismos autótrofos. O que seria, pessoal, um organismo autótrofo? Qual é a característica de um organismo autótrofo? O ser humano, ele pode ser um organismo autótrofo? Pessoal, autótrofo são organismos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, nós não somos organismos autótrofos, porque nós necessitamos se alimentar, né, para produzir a nossa energia. Tá? Dê um exemplo, pessoal, de organismo autótrofo. Alguém lembra? Alguém sabe? As plantas? As plantas. Elas precisam da energia e tal, fazem o seu alimento. Um outro bichinho aí, vamos ver. Aquele que adora pegar, principalmente as mulheres no verão, né? Quando a pessoa usa aquelas calcinhas que não é de algodão. Fungo, bactéria. Candidíase, professor. Isso, candidíase. O que é a candidíase? Ela é um fungo ou ela é uma bactéria? É um fungo. É o quê? O que é a candidíase? É isso mesmo, cara. Tu estava certo. É um fungo. Parabéns. Parabéns, tá? É isso aí, galera. É um fungo, tá? Então, os fungos, eles são alguns... não sei dizer para vocês se são todos, tá? Mas os fungos, no geral, produzem seu próprio alimento, tá? Vamos lá. Escherichia coli. Nós já falamos sobre ela, né, pessoal? E vocês vão ver muitas vezes a gente falar sobre esse bichinho aqui, tá? Ela é a mais estudada, né? E ela ali, ó, geralmente é um habitat inofensivo do trato intestinal humano, né? Desde que as condições desse ser, né, seja boa, alimentação boa, imunidade boa, com certeza essa bactéria vai viver no intestino, né, até o fim da vida sem incomodar. A partir do momento que ocorreu um desequilíbrio na nossa flora intestinal por vários motivos que pode ocorrer, né, essa bactéria ela vira, né, de boazinha para uma maldosa. Ela pode atacar quem, né? O nosso trato urinário, tá? Bem fácil, ela chega lá em cima e causa uma bagunça, tá? A célula Escherichia coli é ovoide, né, com cerca de 2 micrômetros de comprimento e um pouco menos de 1 micrômetro de diâmetro. Mas outras bactérias podem ser esféricas, né, ou ter forma de bastonete, tá? A Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa, pessoal. Outras espécies de bactéria e também de arqueia contêm uma coleção similar de moléculas, tá? Mas cada espécie tem especializações físicas e metabólicas relacionadas ao nicho ambiental e fontes nutricionais. As células procariontes, né, e eucariontes possuem características bem distintas, como a gente já viu, né? O quadro 1 faz uma comparação das células procariontes com eucariontes. Eu trouxe o quadro para vocês, tá? Aqui a gente vê diferença em tamanho, no genoma, divisão celular, né? Citoesqueleto, movimento intracelular. Depois vocês peguem e dêem uma lidinha nisso aí, tá?
para vocês entenderem um pouco a diferença dessas duas. Mas o que vocês têm que entender, pessoal? Célula procarionte, né? É uma célula mais simples, é uma célula que não tem núcleo, é uma célula que o citoplasma está lá, as organelas estão todas soltas lá dentro, né? Já uma célula eucarionte é uma célula que tem núcleo, o citoplasma é dividido, né? As organelas têm o seu espaço, ela tem várias funções, né? Nós, seres humanos, temos essas células, eucariontes. Tá? A célula eucarionte possui organelas especializadas, né, em diversas funções. A mitocôndria é considerada a usina energética da célula. Né? Alguém lembra aí das mitocôndrias? O que elas fazem? A finalidade delas? Além de fazer energia. O que ela faz, Mayara? A mitocôndria. Ei, Mayara? Ah, tu me pegou, né? Mitocôndria, não vou lembrar agora. Respiração celular, isso aí. Respiração celular. Concilie mitocôndria com respiração celular. Show de bola, tá? Isso aí. Aqui eu trouxe o desenho dela, tá? Depois vocês dêem uma olhada. Matriz, DNA, né? Tudo que ela tem nas divisões internas de uma mitocôndria, tá? Além das mitocôndrias, tá? A célula eucarionte possui o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Vamos gravando, galera. Sendo este de dois tipos. É o tipo granular ou rugoso. E agranular ou liso. Tá? Ou seja, granular tem grânulos. Agranular, ausência de grânulos, certo? Rugoso, né? Rugoso, áspero assim, né? Ou liso, tá? Da invaginação da membrana plasmática. Vamos lá. O retículo endoplasmático granular possui ribossomos aderidos à sua cisterna. Alguém lembra da função do ribossomo? Vamos lá. Vamos lá. O que faz o ribossomo? Síntese de proteína. Ribossomo, produção, síntese de proteína, tá? Não esqueçam disso. Ele tem como função síntese, segregação também de proteína. O que é segregar, pessoal? É dividir, separar, um pouco para cá, um pouco para lá, tá? Isso aí. Outra função importante atribuída ao retículo endoplasmático liso é a desintoxicação, tá, pessoal? Essas palavras não feias aí. Onde drogas insolúveis, tá, que tendem a se acumular no organismo, podem chegar a níveis tóxicos, né? Quando a gente usa lá, né, uma droguinha lá, tal, né, sei lá o quê, mas enfim, cada um sabe, né? Usa aquela droguinha lá, tal, né? O fígado fica o quê? Sobrecarregado, certo? Ele é responsável por quebrar. Só que ele tem muito, né? Ele tem muito esse retículo endoplasmático, né? Ele ajuda nessa desintoxicação, nessa limpeza, tá? Não deixando que sobrecarregue o nosso fígado, e isso não caia na corrente sanguínea e não dê problemas mais sérios, tá? O retículo endoplasmático liso libera a enzima glicose 6-fosfato. Opa, vamos lá. Glicose 6-fosfato. Alguém já viu falar dessa danada aí? Ninguém viu, né, pessoal? Acho que não, né? Vamos lá. Que degrada essa molécula de glicogênio e devolve glicose para a circulação sanguínea, controlando a glicemia do organismo. Vamos lá, galera. O que acontece? A Ju foi lá comer um prato de macarrão, né? Aquele bem gostoso com... Deixa eu ver aqui.
Tem uma coisa bem boa que a gente bota, um negócio verde. Alguém lembra? Negócio verde que bota no macarrão fica gostoso. Tempero? Molho pesto? É um tempero, mas é um tempero que se usa muito na Itália, esse tempero. Deixa eu lembrar. É molho pesto. Pesto! Tá boa! Todos gostam, né? Não tem quem não gosta de pesto. Eu gosto muito. Aí a Ju vai lá, né? Come um pratão de macarrão, né? Com aquele pesto. A Mayara pede um pouquinho, ela diz que não. A Bruna diz, ai, dá um pouquinho. Não, não dá. Enfim, ela comeu aquele pratão. Beleza. Daqui 3 horas, né? O que acontece com esse alimento, pessoal? 2, 3 horas. Que a gente come algo. Microfone, Ju. Ocorre a digestão, certo? Ocorrendo a digestão, qual é o objetivo do nosso corpo, pessoal? Absorver nutrientes para... Isso, absorver nutrientes, tá? Então, a nossa finalidade, nosso corpo, ele adora fazer o quê? Estocar. Ele adora fazer isso. É o que ele mais gosta. E ele não suporta quando a gente quer treinar, quando a gente quer fazer uma atividade física, né? Ele começa a colocar 1000 coisas na nossa cabeça, né? Ah, tem certeza? Tá frio pra caramba, tá chovendo, né? Ah, tu vai lá, sério? Ah, eu não sei, cara. Acho que devia ficar em casa, vendo um Netflix, comendo uma pipoca. Tá bem melhor. É mais ou menos o que acontece, né, galera? Tá. O que eu quero... Aonde eu quero chegar, pessoal? Beleza. Aí a Ju se alimentou, dormiu, né? Feliz da vida. Acordou no outro dia, 6 da manhã, com a consciência pesada, que comeu um pratão de macarrão, foi dormir. E ela correu, cara, 2 horas sem parar. Ela saiu ali, ao redor da casa dela, ali em Uruguaiana. Não, não é Uruguaiana, né, Ju? Pô, esqueci o teu lugar, cara. Como é que é o teu lugar aí? Como é que é o teu lugar, Ju? Alegrete. 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 Aí ela corre ali na praça de Alegrete, 2 horas sem parar, bem doida, feliz da vida, com aquele macarrão na cabeça que comeu. Suador brabo. Não tomou café, né? O que aconteceu? Ela vai chegar em casa numa tremedeira, numa fraqueza, com fome, né? Por quê, pessoal? Foi consumido todo o açúcar do corpo dela. O açúcar circulante já era. E agora? O que acontece? Aonde que fica armazenado a nossa reserva? Vocês lembram? No nosso fígado. Na forma de Glicose. Não, glicogênio. Glicogênio. Na forma de glicogênio, tá? Isso tudo é para falar daquela danada ali, glicose 6-fosfato. Então, a Ju comeu um pratão de macarrão, dormiu, né, acordou com aquele pensamento, puxa vida, comi 3.000 calorias. Correu 2 horas sem parar, ficou numa fraqueza, com uma fome e não comeu nada. Aí o corpo diz o quê? O fígado, é o seguinte, cara, libera aí glicose porque o bicho pegou aqui. A Ju já tá numa fraqueza, não sabe o que faz. Aí quem que vai lá quebrar o glicogênio? Glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato vai lá, pega o machado dela, né? Pô, galera, falando em machado, o que foi aquilo em Santa Catarina? Né? Pelo amor de Deus, né? Que terrível, né? Meu Deus do céu, eu fiquei arrepiado com isso. É revoltante saber que tem um ser humano, né? Um animal, na verdade, capaz de fazer isso com criança. Uma criança indefesa, né, pessoal? Criancinha de 3 aninhos. Meu Deus do céu. Prof, eu escutei pouco, sabe? Mas a minha filha, como eu sou avó, né? Eu tenho 2 netinhos. Minha filha me ligou, assim, meio apavorada.
Eu não gosto muito, assim, de escutar muita notícia, muito aprofundada, sabe? Mas a Nicole estava me dizendo que ele colocou fone de ouvido para conseguir fazer, para não ouvir os gritos das crianças. É um psicopata doente. É um doente, é um doente. E depois se entregar. Olha. Sim. Eu não vi, Ju. Não vi. Ah, é? É, seguir. Sim, mas essas personalidades que eles têm, assim, já começa desde criança, né? A maldade deles começa desde pequeno, matando animais e vai indo até chegar a um crime assim, né? Vai chegar nesse ponto aí, né, galera? Eu acho assim, ó, que a justiça devia fazer o que com ele? Falar assim, ó, cara, tu nem deve ficar aqui na cadeia, cara. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te liberar na frente da escola. Lá tu vai ficar. É só largar na frente da escola e pegar e anunciar. Ó, galera, o bichinho tá solto. Pronto, resolvi o problema. Ninguém ia se incomodar. Pronto, resolvi o problema e botava a ordem. Mas aí entra o quê? Direito humano, né? Ah, tem que ter direito. Cara, as crianças também têm que ter direito de viver. Elas têm que ter direito também de crescer, né? Não pode. Eu não suporto a violência, eu sou contra a violência, principalmente contra a mulher. Eu tenho horrores. Eu acho que um ser humano encostar a mão numa mulher, ele é um canalha, um bandido, tá? Não só em mulher, em criança, meu Deus, é fora do normal. Pessoal, desculpa, mas eu fiquei até irritado com isso. É terrível. Tá, voltando lá. Então, a glicose 6-fosfato, né? Essa enzima, pessoal, ela consegue quebrar, né, o glicogênio e liberar a glicose na corrente sanguínea para que a Ju continue, né? Melhorando o nível glicêmico, ela se sinta melhor até a próxima refeição, tá? Então, grave isso. Glicose 6-fosfato quebra o glicogênio que está armazenado no fígado e assim é liberada a glicose na corrente sanguínea, tá? Vamos lá. Nas células musculares, o retículo endoplasmático recebe um nome especial, um nome bonito, né? Retículo sarcoplasmático. Nossa, que top, né? Foi muito bonito esse nome. No retículo sarcoplasmático ocorre o reservatório do cálcio, que está diretamente relacionado com a contração muscular, tá? O cálcio, além da contração muscular, ele é essencial para a manutenção do nosso coração. Nosso coração, ele bate, ele contrai, né? Como ele é um músculo, né? Ele está sempre contraindo. Ele precisa de muito cálcio, tá? O corpo, ele precisa... E muitas vezes, quando a pessoa está com deficiência de cálcio, às vezes a perna fraca, né? O idosinho está lá, capenga, né? Faz o quê? O corpo vai lá e sequestra lá na perninha dele e joga para o coração. Melhor o coração batendo do que uma perna andando, né? E um coração fraco. E é assim que acontece no nosso corpo, tá? Vamos lá, então. Ele, né, é responsável pelo processamento e endereçamento de proteínas, além de realizar a glicosilação, né, de glicoproteínas e glicolipídios do retículo endoplasmático granular. Vocês vão ver na sequência, pessoal, o que é glicosilação, né, glicoproteínas, glicolipídios, fiquem tranquilos, tá? Vamos ver na sequência isso aí. Aqui eu trouxe uma imagem também do complexo de Golgi, né, para vocês, das cisternas do complexo de Golgi, para vocês terem uma ideia, né? E lembrar da escola, né? O professor de biologia era bom de vocês? Explicava bem? Não, pode falar mal dele. Vamos lá. Complexo de Golgi é composto por cisternas, né, envoltas por membranas achatadas, empilhadas, né? Apresenta uma fase cis, né, que é a mesma coisa que entrada, e uma fase trans, que é saída, tá? Vocês vão ver muito isso, fase cis e fase trans, tá? Entrada e saída.
eles realizam a desintoxicação celular e possuem uma quantidade de enzimas oxidativas que realizam oxidação, formando o peróxido de hidrogênio. Alguém sabe o que é o peróxido de hidrogênio? Alguém saberia dizer? Quem gosta, né? Isso foi uma moda ali no final dos anos 90, que eu lembro, né? Quem sabe continua ainda. Quem é que gostava de ir para a praia, as loirinhas, né? E jogar e deixar o cabelinho do braço loiro? O que vocês usavam? Água oxigenada. Peróxido de hidrogênio é a mesma coisa que água oxigenada. Mesma coisa. Tá? Então, peróxido de hidrogênio abundante nas células hepáticas, né? Cada célula hepática contém, em média, 400 peroxossomos, né, por célula, porque o fígado tem justamente essa função de desintoxicação, de limpar o nosso corpo. Tá? Os lisossomos, né, são organelas em formato arredondado, cheias de enzimas digestivas, né, envoltas por membrana lipoproteica. Possui como função a autofagia, né, que é a eliminação de organelas citoplasmáticas, digestão de partículas prejudiciais ao organismo e digestão intracelular. Lisossomos fazem o quê? Digestão, tá? Os ribossomos fazem o quê, galera? Falei um pouquinho atrás. Vamos lá, vamos lá, galera, vamos se puxar aí. Vocês estão tudo umas crianças, tudo novinho aí, com a memória boa. Vamos lá. Produção de proteína. É, isso aí. Show de bola, vamos se puxar. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, da síntese proteica dos lisossomos, tá? Eles são, para você ter uma ideia. Os lisossomos são classificados... Oi? Não, Alguém desculpa, prof. Eu deixei o microfone ligado. Eu escrevi tanto isso hoje, que eu vou escrever umas 1000 vezes, quem sabe eu gravo. Não, bem capaz. Não é nada. Galera, a gente tá ao vivo, né? Ao vivo é isso. Os lisossomos são classificados em primários e secundários, tá? Já os lisossomos secundários estão em constante, né, atividade de digestão, tá? São maiores e heterogêneos. O que seria uma molécula, né, uma substância heterogênea? Alguém sabe? O que seria homogêneo? Galera? Algo igual? Eu acho que não se mistura, prof, não é? Homogêneo que se mistura, heterogêneo não se mistura. Homogêneo Isso. mistura Isso aí. Isso aí. padrão completo. Quando vocês, galera do laboratório, quando vocês pegaram um tubinho de hemograma, um tubinho de TAP, né? A gente tem que fazer o quê? A sua homogeneização. A gente tem que misturar, tá? Substâncias heterogêneas não se misturam. Tá, galera? Galera, eu gosto muito de fazer isso, porque assim eu aprendo. Eu acredito que vocês também não devem ser diferentes. Eu aprendo assim, falando, né, relembrando e voltando. Tá legal para vocês? Posso continuar desse jeito? Show. Vamos lá, então. Algumas técnicas foram desenvolvidas ao longo dos anos para o estudo de componentes celulares, tá? O isolamento de uma organela rica em determinada enzima é, com frequência, a primeira etapa da purificação desta enzima, né? Os cientistas fazem isso. Nelson, né, 2014, relatam que organelas como os núcleos, as mitocôndrias e os lisossomos diferem em tamanho e, portanto, sedimentam em velocidades diferentes durante a centrifugação. Com certeza, né? Quando a gente faz uma centrifugação, vocês sabem que existem massas, né, diferentes. A gente não vai falar mais em peso. Existem massas diferentes, né?
ou pesos diferentes, certo? Então, eu tenho um chumbo e tem pena, e boto numa centrífuga. Quem que vai descer primeiro? O chumbo? Mais pesado, certo? Então, por sedimentação, acontece a mesma coisa. O material mais pesado desce primeiro. Tá? Vamos lá. Certa molécula pode ter um comportamento muito diferente na célula in vitro. Isso é verdade. Né? Um exemplo, eu digo para vocês, muito fácil, né? É uma doença hoje que está, assim, uma crescente, né? Maluca, é o sífilis. Por quê, pessoal? É uma doença que não se consegue isolar ela em laboratório. A gente não consegue cultivar ela em meio de cultura. É uma bactéria muito fastidiosa, né? Então, isso tudo dificulta muito as pesquisas. Então, muito pouco se sabe hoje, né, dessa doença. Por isso que, às vezes, in vitro, muitas moléculas, células, não se desenvolvem. Então, pesquisas muitas vezes não crescem justamente por esse motivo. Tá? Um desafio central na bioquímica é entender as influências, né, da organização celular, das associações macromoleculares sobre a função das enzimas individuais e outras biomoléculas, para entender a função em vivo, assim como in vitro, né? Aquilo que eu falei para vocês, tem moléculas, né? Tem células que é difícil de isolar, difícil de descobrir algo porque ela não cresce, né, em nenhum tipo de meio desenvolvido até hoje, né? Fica a dica aí para os futuros pesquisadores, né? Quem sabe algum de vocês que queiram desenvolver uma técnica, né, pessoal, para cultivar, né, o nosso sífilis. Aí, uma dica. Reino protista é um dos reinos dos seres vivos, né, caracterizado por organismos eucariontes. Autótrofos sintetizam seu próprio alimento. Autótrofos sintetizam seu próprio alimento. Ou heterótrofos ingerem partículas alimentares do meio externo. Precisam se alimentar para produzir energia. Podem ser unicelulares, né? Possuir apenas uma célula, ou pluricelulares, por várias células. Tá? Vamos lá. Os protistas são mais versáteis. Um exemplo o protista parasêmio, que move-se rapidamente com auxílio de uma especialização de membrana chamada cílios, né? Ele se move justamente porque ele contém cílios, tá? Por isso que ele consegue estar se movendo. Aqui o paramécio para vocês verem, o protozoário ciliado, né? As moléculas de adesão celular permitem o contato entre células epiteliais. E esse contato é estabilizado por junções celulares, né, especializadas. Ou seja, pessoal, se a gente parar para olhar a nossa mão, né, as nossas células, se a gente olhar bem certinho, elas são muito unidas, né? Elas são bem juntas. E nós temos algumas junções, né, que são capazes de manter essa união dessa célula. Porque senão qualquer estiraço de pele, qualquer puxada, essa célula se romperia e facilmente a gente, né, estaria olhando ali as nossas veias e a nossa carne, nosso sangue, enfim. Por isso, essas junções intracelulares são muito fortes, tá? Impedindo esse rompimento, essa ruptura celular. Tá? Embora moléculas de adesão celular sejam responsáveis pela adesão do tipo célula-célula ou junções celulares, as junções celulares são importantes para fornecer estabilidade mais intensa. Aquilo que eu falei para vocês. Elas ajudam a manter mesmo unido, né? Muito forte, célula a célula. Tá?
As junções celulares podem ser de 3 tipos: junções de oclusão, junções de ancoragem, né? E junções comunicantes, tipo GAP. A gente vai ver cada uma delas. As junções de oclusão promovem a vedação do trânsito de íons e moléculas entre as células, né? Ela cria essa vedação, pessoal, tá? São formadas pelas proteínas adesinas, claudinas e ocludinas, tá? Olha aí, mais nome aí para vocês colocarem nos filhos, tá? Adesinas, claudinas e oclusinas. Meu Deus, tem até a Claudina aqui, ó. Ô, Cláudia, teu nome foi inspirado na Claudina, tá aí, ó. Tá vendo? Sacanagem. Tadinha da Cláudia. Tá, galera? Então, essas três proteínas são, né, proteínas de vedação da nossa célula. Tá? As junções de ancoragem e adesão promovem a adesão entre as células. Tá? Elas promovem a adesão, a junção, né, forte das células. As junções comunicantes do tipo GAP promovem a comunicação entre as células através de um canal chamado de conexon. Cada conexon é formado por 6 proteínas chamadas de conexinas, tá? Então, pessoal, prestem atenção. Entre as células, através de um canal chamado conexon. Cada conexon é formado por 6 proteínas chamadas conexinas, tá? Vamos lá. Aqui a junção tipo GAP. Olha como é que ela é, pessoal. Tá vendo os microtúbulos aqui, ó? Aqui ocorre, né, passagem de íons, tá? Daquilo que a célula precisa, né, passa aqui pelos túbulos, tá? Vírus são acelulares. Vírus não tem células, pessoal. Muito importante. Tu quer ofender uma pessoa, tu chama ela de vírus, cara. Cara, chamar uma pessoa de vírus, se me chamar de vírus, eu me queimo, cara. Eu fico louco. Porque vírus não é nada, cara. Ele é um parasita, ele vive, ele precisa de uma célula para viver. Então, se alguém te chamar de vírus, cara, se ofenda, cara. Porque o vírus não é nada. Tá? Ele precisa de alguém para viver. Vírus são acelulares, ou seja, não possuem células e, portanto, não podem ser considerados seres vivos. Eles não devem ser considerados seres vivos porque eles dependem de uma célula hospedeira para sobreviver. Eles precisam utilizar a maquinaria das células para se reproduzir. Tá? Eles não são capazes de se multiplicar, exceto quando parasitam uma célula e utilizam essa célula para sintetizar novas partículas virais. Aquilo que eu acabei de falar. Elas precisam estar ligadas a uma célula, né? Usar a maquinaria celular, usar os ribossomos, tudo que ela tem lá, que oferece, ela consegue ir lá e pega emprestado, usa tudo, e se replica e não está nem aí. Tá? É só assim. São, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus constituem uma única molécula de ácido nucleico, DNA, né? Ou RNA. O ácido nucleico é envolvido por uma capa proteica chamada capsídeo, tá? Onde encontramos também no capsídeo as proteínas virais, que determinam a célula que o vírus irá infectar. Tá? Conseguiram entender, pessoal? Pessoal, todos estão entendendo? Estou fazendo devagar, pausado, explicando. Tá tudo certo? É muita coisa. Mas depois vocês vão pegar o material ali, que eu vou mandar para vocês, e vocês vão praticar bastante, tá? Pratiquem bastante, né? Conversem entre vocês, troquem informações, sem problema, tá? Eu preciso que vocês se juntem, né? E todos, pessoal, preciso que todos passem bioquímica, por favor, tá? É uma matéria difícil, é uma matéria que segura muita gente. Eu não quero nessa turma que fique ninguém. Quero levar todo mundo comigo, tá certo? Show. Vamos lá.
Unidade 2, galera. Estamos entrando na unidade 2. Biomoléculas. Bioquímica não é nada menos que a química da vida. Com essa ciência, a vida pode ser investigada, analisada e compreendida. O maior objetivo da bioquímica é explicar a forma e a função biológica em termos químicos. Tá? A maioria dos elementos químicos da matéria viva tem números atômicos relativamente pequenos, né? E apenas 5 deles têm número atômico acima do selênio. Tá? Vamos ver isso aí. Os 4 elementos químicos mais abundantes nos organismos, gravem isso, muito importante. Em termos de porcentagem, número total de átomos são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. A nossa massa, nossa estrutura, ela é basicamente isso, galera. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Tá? Os quais, juntos, perfazem mais de 99% da massa da maioria das células. Então, a gente é basicamente isso. Aqui eu trouxe a tabelinha periódica, né? A gente vai ver cada elemento, estudar cada átomo disso, né? Fazer a conta de todos eles. Não, mentira, galera. Fica tranquilo. Só trouxe a tabelinha para vocês verem, tá? Mas vocês verão em química, com certeza, tabela periódica. A química dos organismos vivos está organizada ao redor do elemento carbono, tá? O qual representa mais da metade do peso seco das células. Então, a gente tem muito carbono. Muito carbono. Tá? De maior importância em biologia é a capacidade dos átomos de carbono compartilharem pares de elétrons entre si para formar ligações simples, carbono-carbono, os quais são muito estáveis. Eles são muito bem fortes. É uma ligação muito bem firme. As 4 ligações simples que podem ser estabelecidas por um átomo de carbono estão dispostas tetraedricamente. O que é tetra? O que é um tetracampeonato? O Brasil é o quê? Não é mais... 3 títulos. É isso aí. 3 sequências, tá? 3. Isso aí. Os átomos de carbono unidos entre si, covalentemente. O que é uma ligação covalente? O que faz uma ligação covalente? Compartilha? Ela compartilha elétrons, né? Ela doa para quem precisa, né? Tem que estar todo mundo igualzinho, tá? É isso aí. Podem formar cadeias lineares, cadeias ramificadas e estruturas cíclicas, tá? Estrutura cíclica existe uma cadeia linear, né? Carbono, né? Existe a cadeia ramificada, uma cadeia reta, e depois ela pode subir, pode descer, e assim vai. E tem a cíclica, né? Certo? Beleza? Vamos lá. Nenhum outro elemento químico pode formar moléculas com tanta diversidade de formas e tamanhos ou tal variedade de grupos funcionais. Tá? Aqui eu trouxe algumas ligações para vocês verem, tá, pessoal? Aqui está bem pequenininho para me ver, ó, ligações covalentes, tá? Aqui é tudo ligação simples, né? Não tem ligação dupla aqui, tudo ligaçãozinha simples. A maioria das biomoléculas pode ser vista como derivadas dos hidrocarbonetos. Os quais são compostos, né? Pessoal, tetra é 4 ou é 3? Agora me confundiram. Tetra é 4. É 4, então é 4. Desculpa. Tá certo. Eu estava pensando nisso. É isso aí, galera. Ó, corrige mesmo, tá? Quando não erra, corrige. Porque às vezes a gente deixa furo também, tá? É isso aí. 4.
Beleza? 1, 2, 3, 4. A maioria das biomoléculas podem ser vistas como derivadas dos hidrocarbonetos, os quais são compostos formados por um esqueleto de átomo de carbono ligados covalentemente entre si, e aos quais estão ligados apenas átomos de hidrogênio. Então, ele faz uma ligação carbono-hidrogênio, uma ligação bem estável. Tá? Átomos de hidrogênio podem ser substituídos individualmente por uma grande variedade de grupos funcionais, né? Para formar famílias diferentes de compostos orgânicos. A configuração de uma molécula geralmente é mudada somente pela quebra de uma ligação. Então, pessoal, uma ligação bonitinha, né? Quebrou uma ligação, uma estrutura bem formada, quebrou uma estrutura, ela já vai perder, né, uma parte da sua função. Tá? Segundo Berger, a formação molecular é alterada pela rotação ao redor das ligações simples. Ocorrendo uma rotação, né, ela perde um pouco a sua função ali, a sua formação da molécula. Para Berger, nas reações químicas, ligações são quebradas e novas são formadas. A força de uma ligação química depende da eletronegatividade relativa. As afinidades relativas por elétrons dos elementos ligados. Então, tem que ter uma afinidade entre eles, né, para que ocorram essas ligações de uma forma certa. Né? É importante ressaltar que quanto maior for o número da eletronegatividade, tanto mais eletronegativo é o elemento. Isso é óbvio, né? Quanto mais eletronegativo, mais negativo ele vai ser. Podemos observar que quanto maior a energia requerida para a dissociação de ligações, da quebra, né, mais forte é essa ligação. Né? Então, quanto maior energia for requerida para quebrar aquela molécula, quer dizer que a ligação dela é uma ligação sustentosa, uma ligação forte. Né? Aqui eu trouxe alguns tipos de ligação, tá, pessoal? Ó. Oxigênio, hidrogênio, né? Hidrogênio, hidrogênio, né? Alguém lembra o que é o P na tabela periódica? Fósforo ligado com oxigênio, carbono com hidrogênio e assim vai. E aqui embaixo, pessoal, nós temos ligações duplas. Tá vendo? 2 risquinhos, ó. Tá vendo? Ligação simples, um só. Ligação dupla, 2 risquinhos. Tripla, 3. Beleza? Só para vocês irem relembrando, tá? Uma coisa, pessoal, que eu acho que deveria ser diferente, eu até, inclusive, já sugeri para a instituição, é que era, na minha opinião, deveria ser visto primeiro química e depois bioquímica. A gente teria que ver primeiro ligações químicas, né? Tudo bonitinho, para depois a gente ver a bioquímica. Mas a gente segue o barco, né? A gente dança conforme a música, né, Ju? Mas vamos lá. Quando nas reações químicas as ligações são quebradas e novas ligações são formadas, a diferença entre a energia do ambiente usado para romper as ligações e a energia recebida pelo meio ambiente na formação de novas ligações é virtualmente idêntica à variação da entalpia para a reação. Ou seja, o que ele quer dizer com essas palavras bonitas? Que a energia, ela não se destrói, ela só se transforma. Tá? As reações nas células vivas pertencem a um dos 5 tipos, né, ou categorias gerais, que é oxidação, redução, né, reações que formam ou quebram ligações carbono-carbono, reações que rearranjam a estrutura das ligações
ao redor de um ou mais átomos de carbono. Transferência de grupos funcionais, reações nas quais duas moléculas se condensam com a eliminação de uma molécula de água. Nosso corpo ele sempre faz isso. Ele sempre pega a água, né? Usa oxigênio, né? O hidrogênio, muitas vezes ele fica reativo, ele sofre uma outra camada. Vocês vão ver isso aí, galera. Com calma. Toda oxidação é acompanhada de redução, na qual um grupo que recebe elétrons adquire elétrons removidos da oxidação. Reações de oxidação geralmente liberam energia. Concordam comigo? A gente quebra, a gente faz uma redução. Um ferro enferrujado está oxidado. A gente vai e começa a bater. Ele não começa a sair um monte de lasca da ferrugem? Ele está fazendo o quê? Ele perdeu energia. Porque essa molécula, ela reduziu, ela oxidou, ela diminuiu. Então, houve perda de elétrons, de energia. Tá? Muitas moléculas encontradas no interior das células são macromoléculas, polímeros de alto peso molecular, construídos com precursores relativamente simples. Os polissacarídeos. O que é polissacarídeo? O que são polissacarídeos? É um, dois, nenhum. O que é poli, galera? Vamos lá. Não é um nem dois, é vários, né? Ok? Tá. São proteínas e os ácidos nucleicos, os quais podem ter pesos moleculares variados, né? De dezenas até milhares, né? Até bilhões de DNA. Tá? As proteínas podem ser consideradas as mais versáteis das biomoléculas. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são polímeros de nucleotídeos. Eles armazenam, transmitem e transcrevem a informação genética. Tá? Eles armazenam, transmitem e transcrevem, né, a informação genética, DNA e RNA. Tá? Os carboidratos, polímeros de açúcar ou hidratos de carbono têm duas principais funções. Servem como armazenadores de energia, na forma de glicogênio e amido. Quem é que armazena amido, pessoal? Nós armazenamos glicogênio. Quem que armazena amido? As plantas. A Ju já entendeu. E como elementos estruturais, células e quitina, por exemplo, né? Células e quitina, por exemplo. A água é a substância mais abundante no sistema vivo, constituindo mais de 70% do peso da maioria dos organismos. Tá? O nosso corpo é basicamente água. Né? Dentre as várias funções que a água desempenha nas células, podemos citar algumas, como solvente para compostos bioquímicos, né? Recebe resíduo, absorve o calor, participa diretamente das reações químicas. Sem água, a vida, como a conhecemos, poderia não existir. Né? Hoje não existe uma forma de vida sem água. Pois nenhum organismo pode permanecer biologicamente ativo sem água. Nós necessitamos da água para a nossa subsistência. As ligações de hidrogênio entre moléculas de água fornecem as forças coesivas, né, que fazem a água um líquido. A temperatura ambiente, né, é um sólido cristalino, gelo, né? Com um arranjo altamente ordenado de moléculas em temperaturas frias. Tá? Então, a água ela pode ser líquido, né? Gasoso e sólido. Né?
As ligações ou pontes de hidrogênio são responsáveis pelas propriedades incomuns da água. A água tem ponto de fusão, ebulição e calor de vaporização mais alto que outros solventes comuns. Vocês vão ver uma tabela que eu trouxe para vocês. Olha lá, ponto de fusão, a água é 0. Ponto de ebulição, 100 graus. Calor de vaporização, 2.260 joule por grama. Tá? Então, vocês podem ver que a água, né? A água é um dos solventes mais, né, fortes, né? Que nós temos aqui. Tá? Cada átomo de hidrogênio de uma molécula de água compartilha um par de elétrons com o átomo central do oxigênio. Então, cada átomo, né? Cada molécula de água compartilha um par de elétrons com o átomo do oxigênio. Quando dois átomos não carregados são colocados bem próximos um do outro. Os dois dipolos atraem-se fracamente. Quando dois dipolos atraem-se fracamente, gravem isso, que cai muito na prova. Quando dois dipolos atraem-se fracamente um ao outro, aproximando os dois núcleos. Quando ocorre essa aproximação, ele está falando de interações de Van der Waals. Tá? É uma atração fraca. Eles perguntam, a ligação de Van der Waals é uma forte ligação. Não, é uma fraca. Tá? Se atrai, os núcleos se atraem. Tá? Soluções com pH maior que 7 são alcalinas ou básicas. Agora a gente vai entrar um pouquinho no pH, né, da nossa água. A medida do pH é um dos procedimentos mais importantes e usados com mais frequência na bioquímica. Isso é verdade, pessoal. O pH afeta a estrutura e atividade de macromoléculas biológicas. Tá? Por exemplo, a atividade catalítica das enzimas é extremamente dependente do pH. Tá? Dependendo de qual enzima a gente fala, né? Se a gente falar, por exemplo, da enzima pitialina, que está no nosso estômago, ela trabalha num pH... Vamos lá, pitialina, estômago. Estômago, qual é a aproximação do nosso ácido no estômago? O nosso estômago, ele é ácido ou não é? Ou é alcalino? É o que, Ju? Repete, Ju, que eu não entendi. Agora eu entendi. Agora eu consegui ler os seus lábios. É o ácido, né? Pitialina é ácido. Essa enzima, se ela receber... Pessoal, tente me entender. Cada sítio do nosso corpo, nós temos uma variação, pode ocorrer uma variação do nosso pH. A gente está falando de estômago. Nosso estômago é altamente ácido. Nosso pH estomacal, ele está em torno de 1,5 a 2,5. Então, é altamente corrosivo. Tudo se corrói no nosso estômago, tá? Tudo será dissolvido. A única coisa que não é dissolvida no nosso estômago é o ouro. Comendo ouro não se dissolve. Tá? Então, o resto é tudo dissolvido. Então, a pitialina, ela vive no estômago. O que vocês acham? Ela precisa de uma atividade ácida ou básica, ou ácida ou alcalina para fazer a sua função? Ela está no estômago. O que tu acha, Bruno? Chegou a pessoa aqui em casa, eu não estava prestando atenção. Professor, pode repetir? Não, o que eu quero que vocês entendam, né?
nós temos enzimas, né, que ajudam na aceleração dos processos. Tá? Se a gente não tivesse enzimas, imagina a gente comer um churrasco, né? A gente ia digerir, ia dissolver essa carne daqui a um mês. Nosso estômago. A gente tem a ação das enzimas, né? Uma delas é a pitialina, que fica no nosso estômago. Pergunta é, a pitialina, ela precisa de ácido ou de base para ser ativada? Se eu deixar o meu estômago bem alcalino, subir o pH, ela vai funcionar ou não? A pitialina, ela vai digerir ou não? Não, a pitialina, ela está no nosso estômago, então ela precisa de um meio ácido para ser ativo. É isso que eu quero dizer, tá? Ela precisa de um meio ácido. Tem enzimas que precisam de um pH mais alto para a sua atividade. A pitialina precisa de um meio bem ácido para agir. Esse é um exemplo. Ô, prof. Opa. Então é por isso, assim, não sei se alguma colega tem experiência, mas eu, geralmente, quando eu como alguma coisa, assim, que me estufa, eu gosto muito de tomar água com limão. E é uma coisa incrível que parece, assim, que é fácil de mágica, né? É bem... Por que tu acha que te alivia? Porque daí estimula mais o ácido do estômago, mas aí não, porque daí mais ácido não traria mais dor. E agora, galera, o que acontece? Galera, eu acho que estimula mais a pitialina a trabalhar no estômago. Tá, é assim, ó. Não, pessoal, para vocês lembrarem de química, tá? Lá na química. Um ácido fraco consegue neutralizar a ação de um ácido forte. Nosso estômago, nós temos ácido clorídrico. Ele é um ácido altamente corrosivo, né? Quando a gente usa o limão, é um quê? Ácido acético. Ele é um ácido fraco e esse ácido consegue neutralizar momentaneamente a ação da acidez estomacal. Quando ela usa água com limão, ela está neutralizando a ação do estômago, onde ela se sente aliviada. Tá? Beleza? Conseguiram entender, galera? Vamos lá, então. Falta bem pouco. O pH do plasma sanguíneo das pessoas com diabetes grave e não controlada é comumente baixo do valor normal de 7,4. Essa condição é chamada de acidose. Quando vocês virem falar em acidose, o meio está ácido. Quando vocês ouvirem falar em alcalose, o meio está alcalino, ou seja, ele está 7 ou acima de 7. Meio ácido, ele está abaixo de 7. 7 é a neutralidade, tá? É a base. 7 é a base. Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, alcalino. Ok? Vamos lá. Quase todos os processos biológicos são dependentes do pH. Uma pequena mudança no pH produz uma grande mudança na velocidade do processo. Tampões são sistemas aquosos, né, que tendem a resistir à mudança de pH quando pequenas quantidades de ácido ou base, grave, H1, ácido, OH-, base, são adicionados. Um sistema tampão consiste em um ácido fraco, né, o doador de prótons, e sua base conjugada, o aceptor de prótons. Ele consegue manter o equilíbrio dessa solução, tá? E se tu adicionar um pouco mais de ácido,
pouca quantidade, ele consegue ainda controlar. Colocar um pouco mais de base, ele também consegue controlar, sendo pequenas quantidades. Tá? Sacken relata que o tamponamento resulta do equilíbrio entre duas reações reversíveis, né, ocorrendo em uma solução de concentrações quase iguais de doador de prótons e de seu aceptor de prótons conjugado. Tá? Quase igual, quase vão se equilibrando. Os fluidos intracelulares ou extracelulares de organismos multicelulares têm como característica um pH quase constante. A primeira linha de defesa dos organismos contra mudanças internas do pH é proporcionada por sistema tampão. Tá? O citoplasma da maioria das células contém altas concentrações de proteínas, e estas contêm muitos aminoácidos com grupos funcionais, que são ácidos fracos ou bases fracas. Proteínas contêm resíduos de histidina, portanto, são tampões efetivos próximos ao pH neutro. Então, a histidina, ela consegue ajudar no tamponamento do pH neutro. Algumas organelas altamente especializadas, né, e compartimentos extravasculares, né, extracelulares, apresentam altas concentrações de compostos que contribuem para a capacidade do tamponamento. Ácidos orgânicos tamponam os vacúolos das células das plantas. Amônio tampona a urina. Tá? Ou seja, pessoal, o que ele quer dizer? Que existem esses tampões, eles ajudam, né, no nosso corpo a manter o equilíbrio de cada sítio do nosso organismo. Se o nosso sítio, o nosso estômago é um sítio baixo, ele tem que conservar, né, ele nessas condições, que ele mantém-se baixo. Por que o nosso estômago ele tem que ser altamente ácido, pessoal? Se o nosso estômago, pessoal, não fosse altamente ácido, provavelmente nós morreríamos muito cedo. Por quê? Porque quando a gente se alimenta, acaba ingerindo muitos patógenos, né? E esses patógenos que a gente acaba ingerindo, eles não resistem a esse meio ácido, tá? Eles acabam morrendo nesse meio ácido. Portanto, é super importante que o nosso estômago mantenha-se sempre ácido, né? Esse pH baixo, para que a gente consiga estar eliminando futuros patógenos, tá? Mas quando a gente pega aquela bactériazinha do estômago, vocês já viram? Alguém já fez endoscopia aqui? Alguém já teve dores no estômago fortes? Acho que a Luciana já teve, né, Luciana? Pelo jeito, né? Ou não? Sim, a bactéria H. pylori. Isso mesmo, a bactéria H. pylori. Essa danada, ela é tão forte que ela resiste à acidez do estômago. Ela sobrevive nesse meio ácido. E como é que ela vem? Através da lavagem, da higienização errada das frutas, das verduras, né? A gente precisa lavar bem, precisa às vezes preparar uma solução para esterilizar, né? Com hipoclorito de sódio, 2 gotinhas de hipoclorito de sódio, 6 litros d'água. Então, nós temos que ter algumas ações para estar eliminando essa bactéria. Porque senão, pessoal, são duros 15 dias com amoxicilina e clavulato para estar eliminando essa danada. Tá? E ela é tão terrível que ela facilmente prepara o nosso estômago para um câncer. Tá? Essa bactéria, ela facilmente prepara
né? Deixa tudo a cama feitinha para um câncer. Terrível, tá? Pessoas que não tratam, né, da forma correta da H. pylori, elas têm 50% de chance de desenvolver um tumor no estômago. Então, é o risco. Oi? Ah, com certeza. É uma resposta do organismo a essa inflamação. O corpo está dizendo, está gritando, olha, alguma coisa está errada, né? Isso com certeza acontece. Tá? Alguma pergunta, galera? Não? Vamos tocar a bagaça, então? Até o fim? Então vamos. 2 tampões biológicos, né? Especialmente importantes são o sistema fosfato e o bicarbonato. O tampão fosfato, que age no citoplasma de todas as células, consistem em H2PO4, né? Como doador de prótons, e HPO como aceptor de prótons. Um doa e um recebe. O sistema tampão fosfato é mais efetivo em um pH perto do seu pK de 6,86 e, portanto, tende a resistir, né, à mudança de pH. É um intervalo de 5,9 até 7,9. Então, ele consegue manter esse equilíbrio. Tá? Esse é, então, um tampão efetivo em fluidos biológicos. Tá? Tampão fosfato. Proteínas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula, exibindo uma quase infinita diversidade de funções. Proteínas são as macromoléculas biológicas, né, mais abundantes, ocorrendo em todas as células, em todas as partes das células. As proteínas também ocorrem em grande variedade. Milhares de diferentes tipos podem ser encontrados em uma única célula. Vocês lembram ali da Escherichia coli, quando a gente falou? Ela tinha aproximadamente 6.000 proteínas. Então, é uma realidade. Tá? Então, a proteína a gente tem em abundância. Tá? As proteínas de cada organismo, de mais simples, das bactérias aos seres humanos, são construídas a partir do mesmo conjunto onipresente de 20 aminoácidos. Tá? Então, toda proteína, a base dela parte através desses 20 aminoácidos. Tá? São os 20 aminoácidos essenciais que o nosso corpo ele precisa. Para gerar uma determinada proteína, os aminoácidos se ligam de modo covalente em uma sequência linear característica. O mais marcante é que as células produzem proteínas com propriedades e atividades completamente diferentes, ligando aos mesmos 20 aminoácidos em combinações e sequências muito diferentes. Então, esses 20 aminoácidos, né, eles conseguem fazer N ligações, várias, muitas, milhares de ligações. Uma vai se ligando com a outra, né, e vão se diversificando e a coisa vai acontecendo, tá? Através desses 20 aminoácidos. A partir desses blocos de construção diferentes, diferentes organismos podem gerar produtos tão diversos, né, como enzimas, hormônios e anticorpos. Tá? Transportadores, fibras musculares, proteínas das lentes dos olhos, penas, teias de aranha, chifres de rinoceronte, proteínas do leite, etc. Para vocês entenderem, através desses 20 aminoácidos, a gente gera tudo isso aí. Proteínas são polímeros de aminoácidos, né? Com cada resíduo de aminoácido unido ao seu vizinho, por um tipo específico de ligação covalente. O termo resíduo reflete a perda de elementos de água quando um aminoácido é unido ao outro. Tá?
Galera, é bastante conteúdo. A gente você tem que ter paciência e vai se puxando devagarinho, tá? Eu sei que a gente cansa, né? Mas faz parte do show, né? Aqui, pessoal, todos os 20 tipos de aminoácidos, né, comuns, são aminoácidos. Eles têm um grupo carboxila e um grupo amina, ligado ao mesmo átomo de carbono. Então, eles têm essas ligações, pessoal. Tá? Esses 20 aminoácidos. Tá? Para Nelson, os aminoácidos, né, diferem um dos outros em suas cadeias laterais, os grupos R, que variam em estrutura, tamanho e carga elétrica, e que influenciam a solubilidade dos aminoácidos em água. Pessoal, vou ter que dar uma paradinha, vou tomar uma aguinha, tá? A aguinha que já a boca tá seca. Só um minutinho. E daí, povo? Tudo certo? Pessoal, o que vocês acham de a gente dar uma paradinha aqui e tocar amanhã, concluir esses slides aqui? Porque é muita coisa e eu acho que vai embolar. Tá? A gente tem um pouquinho de pressa, estou vendo que a Ju está bem cansada também. Assimilar, né? É verdade, é muita coisa para a gente assimilar. Tá. Eu vou mandar para vocês o trabalho que eu tenho, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o material que vocês têm aqui, vão aproveitar esses minutos que a gente tem e vocês vão tentar responder. Ah, professor, eu não consegui responder. Não tem problema, porque a gente não viu todo o conteúdo ainda, tá? Para vocês praticarem um pouquinho, para estar... Porque eu falei até agora, a gente estudou ali, debateu alguma coisa, mas aí se vocês tiverem dificuldade, não se preocupem que a gente vai rever mais amanhã, aí vocês vão ver que vai facilitar mais a vida de vocês, tá? Vou mandar aí para vocês, então. Só um pouquinho, tá, galera?